Olá pessoal, tudo bem? Professor Evilásio. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Biologia 2 para o primeiro ano. Nós estamos falando sobre os tecidos animais. Então nós estamos vendo a parte de histologia. Nós já trabalhamos com vocês o tecido epitelial e começamos a ver o chamado tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido conjuntivo ele é dividido em duas categorias. O tecido conjuntivo propriamente dito, que é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e moderado, e denso. E sendo que o denso é dividido em modelado e não modelado. Isso nós vimos até a nossa última videoaula. A partir de agora, nós iremos começar a trabalhar com a questão dos tecidos conjuntivos especiais. Então, nós vamos trabalhar com dois tecidos hoje. Nós vamos trabalhar com o tecido cartilaginoso e com o tecido ósseo, que são considerados tecidos conjuntivos, só que apresentam funções específicas. Então, por isso que eles são chamados de tecidos conjuntivos especiais. Tá ok? Bom, então para a gente começar a nossa aula, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os detalhes desse tecido, pessoal, vamos começar a tecer aqui algumas informações importantes. Quando você fala em cartilaginoso, você deve associar logo essa palavra com o termo cartilagem. Então, quando a gente fala de cartilagem, nós estamos falando de algumas estruturas do nosso organismo que podem se apresentar com uma consistência mais firme, Ou seja, se você prestar atenção, alguns locais do seu corpo que apresentam cartilagem, elas têm uma consistência mais firme, mas elas não são tão rígidas assim como um osso, por exemplo. Por isso que na aula de hoje eu fiz questão da gente colocar os dois tecidos para a gente poder fazer essa comparação. O tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Lembrando que quando a gente fala dos tecidos conjuntivos de um modo geral, esses tecidos eles não devem ser analisados apenas de forma individualizada. A gente deve analisar também esses tecidos agindo em conjunto. Por exemplo, quando a gente estuda somente o tecido ósseo e não estuda o tecido muscular e cartilaginoso, a gente deixa de entender no todo o chamado sistema locomotor. Então, na verdade, o músculo é que faz com que o osso se locomova, É o que faz com que o ovo se mova, já que o osso é uma estrutura bem mais rígida, bem mais dura. Enquanto que o músculo é um tecido um pouco mais mole, mais flexível, mas que muitas vezes esse tecido precisa se comunicar com o osso através dos tendões, que a gente já viu aqui que são tecidos conjuntivos também, tá ok? Então as cartilagens que fazem parte do tecido cartilaginoso, elas podem ser encontradas, vocês vão ver aqui na nossa videoaula, em várias partes do nosso organismo. Então todas as vezes que você falar em tecido cartilaginoso, vocês associem com cartilagem, tá certo? Bom, quais são as principais características gerais desse tecido cartilaginoso? As principais características são substância intracelular amorfa, que a gente abreviou aqui pela sigla SIA. Então, SIA significa dizer substância intracelular amorfa. Se vocês estão lembrados, a gente discutiu aqui no início dos tecidos animais que a histologia animal ela é formada basicamente por células, por fibras e também por uma substância amorfa. Então essa substância amorfa ela vai apresentando consistências diferenciadas dependendo do tipo de tecido que você estiver analisando. Então como o tecido cartilaginoso, as cartilagens do nosso organismo são estruturas não tão rígidas quanto um osso, mas também não tão líquidas como o sangue, por exemplo, a gente diz que eles apresentam uma consistência um pouco maior, Então uma consistência mais firme. Então, essa é a substância intracelular amorfa das cartilagens. Uma outra característica geral desse tecido é uma grande quantidade de fibras, tanto colágenas quanto elásticas. Então aqui, daqueles três tipos de fibras que nós vimos aqui nas nossas aulas anteriores, elásticas, colágenas e reticulares, a gente pode dizer que o tecido cartilaginoso ele é rico basicamente em fibras colágenas e fibras elásticas. Por isso que a cartilagem ela apresenta uma certa elasticidade, mas ela não é totalmente rígida, Então ela tem uma certa flexibilização. É só você lembrar, por exemplo, da sua orelha, A sua orelha que tem uma parte dela aqui que é cartilagem. Então você nota que a orelha humana ela tem uma certa flexibilização. Ela pode ser esticada, ela pode ser dobrada, sem necessariamente causar nenhum tipo de dano àquele tecido, àquele local. E uma terceira característica geral desse tipo de tecido é que eles não apresentam nem vasos sanguíneos e nem nervos. Por isso, pessoal, que fica fácil de você às vezes colocar um piercing na região da orelha, colocar piercing normalmente na região do nariz, e você não vai observar
digamos assim, o extravasamento de sangue e normalmente são indolores. Por quê? Porque nesses locais você não tem vasos sanguíneos e você também não vai ter terminações nervosas. Então essa característica ela é muito importante para generalizar de um modo geral o tecido cartilaginoso. Bom, partindo agora para os detalhes desse tecido cartilaginoso, a gente vai analisar os principais tipos celulares, ou seja, quais são as principais células que formam o tecido cartilaginoso. Entre elas, nós podemos citar 3. Veja que os nomes são muito parecidos, então eu peço que vocês tenham cuidado na hora de fazer a análise desse tipo de material ou forem estudar esse material, para que vocês não confundam os 3 tipos celulares. Apesar dos nomes serem muito parecidos, eles apresentam localizações diferenciadas na cartilagem e eles vão ter outras funções diferenciadas também um dos outros. Então, por exemplo, o primeiro grupo celular é o chamado das células condroblásticas ou condroblastos, com B de bola. Então, os condroblastos, eles são tipos celulares que estão localizados na periferia da cartilagem, então ele está localizado normalmente nas bordas da cartilagem. Ele tem uma função específica de formar um outro tipo celular, que seriam os condrócitos, E uma outra característica é que ele é responsável pela produção das fibras. Então, são 3 características típicas dos condroblastos. Primeiro, formação da maioria das fibras que formam a cartilagem. Eles estão localizados na periferia da cartilagem e eles são responsáveis pela produção de um outro tipo de célula que faz parte da cartilagem, chamada de condrócitos. Como eu já estou adiantando, existe esse outro tipo celular chamado de condrócito ou condrócitos, que são várias células. O que seriam os condrócitos? Diferentemente dos condroblastos, os condrócitos eles estão localizados no interior da cartilagem. Então, eles estão mais para a parte de dentro da cartilagem. Então, enquanto os condroblastos estão localizados na periferia, os condrócitos estão localizados no interior da cartilagem. E uma outra característica é que eles são células maduras, não são células envelhecidas. Não vamos fazer essa confusão, porque vocês vão que células envelhecidas serão as outras que nós vamos falar aqui. Então, elas são células mais diferenciadas, Então, elas são células mais maduras, não são tão jovens assim, formando a cartilagem. Então, elas são células maduras e estão localizadas no interior da cartilagem. Um terceiro e último tipo celular que você pode encontrar nas cartilagens é o que nós chamamos de condroclastos. Agora é com C de casa. Então, condroclastos. Os condroclastos, elas são células envelhecidas, E que normalmente são essas células que são eliminadas da cartilagem. Então, quando você, por exemplo, escuta alguém falar que está com, digamos assim, perda de cartilagem, ou seja, a cartilagem está sendo desmembrada, ou está sendo corroída, perda de cartilagem, significa nada mais, nada menos do que a perda desse tipo de célula chamada de condroclastos, tá certo? Então, guardem esses 3 tipos celulares. Os condroblastos, que estão localizados na periferia, formam os condrócitos e são responsáveis pela grande produção das fibras. Os condrócitos, que estão localizados no interior da cartilagem e que são células maduras. E o terceiro e último tipo, que são os condroclastos, que são células bem envelhecidas e que elas são aquelas que são eliminadas a partir da cartilagem, tá certo? Bom, saindo agora um pouquinho dos tipos celulares, a gente vai falar um pouquinho da ocorrência do tecido cartilaginoso. Onde é que nós podemos encontrar no nosso organismo e no organismo de outros animais o tecido cartilaginoso? Bom, a gente pode encontrar principalmente nos anéis da traqueia e dos brônquios, ou seja, nessa região aqui que faz parte do nosso sistema respiratório, Então, na região da traqueia e nos brônquios, nós temos alguns anéis. Esses anéis, eles são formados por uma estrutura rígida. Quem já teve a curiosidade de ver, por exemplo, fazendo aqui uma comparação bem grosseira, quando você constrói uma casa, normalmente é onde você vai colocar os pontos de energia, onde vai ficar as tomadas, o pedreiro, a pessoa, o mestre de obra que está construindo sua casa, ele coloca, eu não sei dizer aqui o nome correto, mas ele coloca tipo uns canos amarelados, que ficam no interior da parede, por onde vai passar a fiação. Então, aqueles canos amarelados, se você observar, ele apresenta várias dobrinhas, como se fossem anéis. Então, imagine que a nossa traqueia fosse semelhante àquilo ali. Então, cada anelzinho daquilo ali que forma a traqueia e também nos brônquios é tecido cartilaginoso, tá certo? Então, é uma estrutura mais consistente que tem a responsabilidade de sustentar aquela estrutura ou órgão, tá certo?
Você encontra também o tecido cartilaginoso na questão da orelha, como eu já frisei aqui, né? Onde normalmente as pessoas colocam piercing, onde se coloca brincos, né? Então essa região aqui da orelha, que é o ouvido externo, é cartilagem, é tecido cartilaginoso. Nós encontramos aqui também na região do nariz. Então normalmente aqui, essa parte de cima do nosso nariz, ela é osso, né? Ela é tecido ósseo, mas grande parte do nariz, que é essa parte mais mole e flexível, é tecido cartilaginoso. Encontramos também nos chamados discos intervertebrais, ou seja, entre uma vértebra e outra da nossa coluna vertebral, nós temos também cartilagem. Quem nunca ouviu falar aqui numa doença chamada de hérnia de disco, né? Então, hérnia de disco é exatamente uma corrosão ou uma perda de massa cartilaginosa localizada entre as vértebras. Então, a hérnia de disco ela causa, por exemplo, dores, né? Dores muito fortes na região das vértebras, justamente por conta dessa perca de massa cartilaginosa que existe entre elas. Então a cartilagem entre as vértebras, elas funcionam como uma espécie de amortecedor, tá certo? Então a cartilagem ela funciona como uma espécie de amortecedor entre uma vértebra e outra, para que elas não friccionem, né? Não fiquem totalmente em contato e que haja o desgaste do osso, certo? E você também pode encontrar o tecido cartilaginoso em várias partes do nosso organismo, nas articulações. Por exemplo, nós temos tecido cartilaginoso nas articulações do joelho, do tornozelo, do cotovelo, do punho. Então, em várias partes do nosso organismo, onde nós temos articulações, normalmente nós temos cartilagem. E a principal função dela lá, além de dar sustentação, também é de evitar o desgaste do tecido ósseo, né? Ou seja, evitar com que um osso e outro fiquem em contato direto, tá certo? Agora, é necessário entender que só a presença da cartilagem não é suficiente para impedir esse desgaste. É necessário que esse osso, juntamente com a cartilagem, eles se deslizem sobre um líquido, né? O líquido sinovial, por exemplo, que é um líquido que as pessoas têm nas articulações para facilitar o movimento entre um osso e outro. Tudo bem? Bom, e para fechar essa primeira parte de tecido cartilaginoso, a principal função executada por ele, que é exatamente a de sustentação. Lembrem vocês que eu falei há pouco tempo que não é para a gente analisar apenas o tecido separadamente. A gente precisa analisar os tecidos conjuntivos de uma forma única, né? Como se fosse um conjunto. Então, no caso aqui, o tecido cartilaginoso ele tem função de sustentação, mas ele também pode ser utilizado com a função de, digamos assim, ligação entre tecido ósseo com tecido ósseo, né? E ele ainda pode ser utilizado como proteção, tá certo? Então, essas seriam as principais funções desempenhadas pelo tecido cartilaginoso. Agora nós vamos dar seguimento à nossa aula e vamos falar um pouquinho sobre o chamado tecido ósseo. Então vamos lá. Então dando seguimento aí à nossa segunda parte da nossa aula, nós vamos ver agora um outro tecido conjuntivo considerado especial, que é o chamado tecido conjuntivo ósseo. E aqui nós vamos fazer aquela mesma coisa que nós fizemos com o tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso. Quando você fala em cartilaginoso, a gente associou com a palavra cartilagem. Então quando a gente fala em tecido ósseo, a gente fala logo de osso, tá certo? Então, normalmente, quando a gente se refere aos ossos do nosso corpo, nós estamos falando de um tipo especial de tecido conjuntivo, chamado de tecido conjuntivo ósseo. Agora, assim como os tecidos anteriores, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as características gerais, sobre os principais tipos celulares, as principais funções e a ocorrência desse tecido, tá certo? Então, vamos começar pelas características gerais do tecido ósseo. Bom, vejam aqui vocês que as características gerais desse tecido já são um pouco mais abrangentes em relação aos tecidos anteriores que a gente discutiu. Então, primeiro, a substância intercelular amorfa do tecido ósseo, ela é a mais consistente de todas. Então, de todos os tecidos que nós vamos estudar aqui, talvez é aquele em que a substância intercelular amorfa apresente a maior quantidade de substâncias cimentantes, né? Por isso que o osso tem aquela consistência firme, rígida, né? Então, ela é bastante consistente. Agora, isso tem um motivo. Quando a gente fala de osso, normalmente a gente fala de quê? De fosfato de cálcio, né? A gente fala de substâncias ligadas exatamente aos elementos fósforo e cálcio. Então, normalmente, pessoal, esses sais de fósforo e esses sais de cálcio, eles estão impregnados nessa substância intercelular amorfa. Com isso, faz com que essa estrutura, esse tecido, ele seja praticamente rígido ou compacto. Mas nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje que o osso ele não é só formado de substância rígida, ou seja, compacta. O osso também tem a sua parte esponjosa, tá certo? Lacunosa, que nós vamos discutir mais na frente. Bom, segunda grande característica geral desse grupo.
grande quantidade de fibras colágenas e elásticas, né? Então, como a gente havia falado aqui no tecido cartilaginoso, que também apresenta grande quantidade dessas fibras, o tecido ósseo também apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas e elásticas. Terceira característica geral, células localizadas no interior de lacunas que apresentam canalículos, né? Canalículos nutritivos, ou seja, aqueles canalículos que vão nutrir o tecido ósseo. Então, o que é interessante é que esse tipo de tecido, ele está localizado no interior, né? Então, o tecido ósseo está localizado no interior de lacunas, onde você tem vários canais que fornecem nutrição para esse tecido. Assim como qualquer outro tecido do nosso organismo, o tecido ósseo também é um tecido vivo. E como tal, ele precisa receber nutrientes para poder se manter vivo, né? Se manter vigoroso. Quanto menos nutrientes o osso recebe, mais frágil, mais fraco fica esse osso. Daí o aparecimento de algumas doenças significativas no tecido ósseo, como por exemplo a osteoporose, né? O desgaste ósseo de um modo geral que acontece ao longo da evolução, né? Da vida do ser humano. Outra característica geral desse grupo é que eles apresentam, olha só, vasos sanguíneos e nervos em dois tipos de canais muito especiais. Então o tecido ósseo, pessoal, ele apresenta inervação e ele apresenta vasos sanguíneos. Por isso dá dor muito forte quando você fratura um osso, né? Quando você corta uma cartilagem, que é o tecido cartilaginoso, a gente talvez não sinta tanta dor, por quê? Porque lá não tem vaso sanguíneo, não tem nervos. Agora, quando você fratura um osso, aí nesse caso aí você já tem um tecido rico em vasos sanguíneos e em nervos. Então a dor é muito mais perceptível, né? A dor da fratura óssea é muito maior. E esses nervos, eles estão localizados em dois canais especiais, os chamados canais de Havers e os canais de Volkmann, né? Então, quando você ouvir falar nesses dois canais dentro do tecido ósseo ou dentro da histologia humana, canais de Havers e os canais de Volkmann, você sempre deve associar com o tecido ósseo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos celulares que formam o tecido ósseo. Assim como o tecido cartilaginoso, nós também temos aqui células especiais para o tecido ósseo. Observe os nomes como são parecidos, né? Assim como também aconteceu na nossa aula no início da nossa aula falando sobre tecido cartilaginoso. Então nós temos aqui os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, né? Então são nomes muito parecidos. Então na hora que você for estudar, tenham um cuidado para que vocês não confundam os três tipos celulares, mas para facilitar, a gente vai colocar aqui algumas características exatamente para que você faça essa dissociação. Então, por exemplo, os osteoblastos, eles são responsáveis pela produção da substância intracelular amorfa e eles também são responsáveis pela produção de um outro tipo celular chamado de osteócitos. Então, veja que a função dele é muito parecida com a dos condroblastos. Lá nos condroblastos do tecido cartilaginoso, a gente falou que ele também dava origem à substância intracelular amorfa e a um tipo de celular chamado de condrócitos. Aqui, o osteoblasto praticamente desempenha a mesma função, só que formando uma célula diferente. Então, ele tanto vai ser responsável pela substância intracelular amorfa, como ele também vai dar origem a um outro tipo celular chamado de osteócito. Já os osteócitos, eles estão localizados em lacunas, e essas lacunas dentro do osso são chamadas de osteoplastos. Então, os osteoplastos são os locais, ou seja, são as lacunas que existem dentro do tecido ósseo, onde você encontra esse tipo de célula, né? Que são os osteócitos. E por último, nós temos uma célula conhecida como osteoclasto, né? Com C de casa. Então, os osteoclastos, elas apresentam características bem significativas. Vamos lá. São as maiores células do tecido ósseo, então são células gigantes, né? Elas são polinucleadas, então, se você lembrar, quando a gente fala de citologia, a gente fala que a maioria das células humanas elas são formadas por um único núcleo. No caso das células ósseas, um caso específico que são os osteoclastos, elas são polinucleadas, ou seja, células que apresentam mais de um núcleo por célula, né? Então é um tecido rico em células polinucleadas que estão localizadas também no interior de lacunas, né? E que são responsáveis pela reabsorção de substâncias. Então vejam vocês que cada um dos tipos celulares do tecido ósseo apresentam funções e características bem diferenciadas que fazem com que cada um deles não sejam confundidos, né? Então, na hora que você for fazer o seu estudo, você tem que ter em mente exatamente a função desempenhada por cada um deles, ok? Bom, quais são as principais funções desempenhadas pelo tecido ósseo?
As principais funções desempenhadas pelo tecido ósseo são sustentação, assim como também já era a função do tecido cartilaginoso, mas existe também aqui uma proteção. Aí o aluno pode questionar, professor, como é que o osso protege? E o que é que ele protege, na verdade? Bom, se a gente analisar que os ossos estão espalhados por todas as partes do nosso organismo, né, formando o nosso sistema locomotor, então nós temos ossos protegendo a região do nosso sistema nervoso central, então a caixa craniana seria proteção ao cérebro, né, ou ao sistema nervoso central. Nós temos aqui nas costas a chamada medula, né, ou a coluna vertebral, que vai proteger exatamente a medula e as terminações nervosas, né, os nervos. E nós temos também os ossos que estão formando a nossa caixa torácica. Então as costelas, por exemplo, né, que é o nosso tronco, onde esses ossos eles protegem exatamente as nossas vísceras, né, os nossos órgãos internos. Então, além da sustentação, nós temos também a função de proteção. E por último, vamos falar um pouquinho sobre a ocorrência do tecido ósseo. Onde é que nós podemos encontrar o tecido ósseo? Basicamente, a gente pode encontrar, pessoal, em duas partes do osso. O osso ele é formado basicamente por duas regiões. Uma região bastante compacta e dura, chamada de diáfise, né? Que normalmente a diáfise é aquela parte mais comprida do osso, né? Eu coloquei aqui, ó, é a parte mais longa dos ossos. Então, por exemplo, se você pegar o fêmur, que é considerado o maior osso, né, do corpo humano, que é o osso aqui da coxa, você observa que o fêmur ele tem duas extremidades. Uma que se liga aqui à bacia e uma outra que se liga ao joelho, né, a rótula do joelho. Então a gente poderia dizer que a parte intermediária entre o encontro, a cabeça do osso do fêmur, que fica aqui em contato com a bacia, e a extremidade inferior, que fica em contato com o joelho, aquela parte totalmente longa, é o que nós chamamos de diáfise. E ela é compacta e é rica também em tecido ósseo. Mas também existe uma parte do osso que é formada exatamente por um tecido esponjoso. Esse tecido esponjoso ele está localizado normalmente na cabeça do osso, né? Então nós temos a chamada extremidade óssea. E lá o nome dessa estrutura é chamada de epífise. Então, enquanto que a diáfise é a extremidade mais comprida, a epífise seriam as extremidades do tecido ósseo, só que ela é esponjosa, né? Então, normalmente, por exemplo, se você tivesse a capacidade de desgastar um osso, né? Quando o nosso organismo desgasta um osso, normalmente não é a parte intermediária do osso que se desgasta. Normalmente, o desgaste acontece maior nas extremidades, né? Por isso que as dores são maiores nas articulações, tá certo? Bom, então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Falamos sobre dois tecidos conjuntivos especiais, que é o tecido ósseo e o tecido conjuntivo e cartilaginoso. E eu gostaria que em casa vocês pegassem agora esse material, essa videoaula, dessem uma lida no livro-texto de vocês e tentassem realizar os primeiros exercícios sobre tecidos, histologia animal ou tecidos humanos, tá certo? Então, bons estudos, fiquem em paz, até a nossa próxima videoaula.